Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Márcio, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, também aproveito a ocasião para saudar as irmãs de Schoenstatt. Sejam bem-vindas ao Santuário do Pai das Misericórdias. Obrigado pela visita das senhoras. Hoje a igreja celebra a festa de São João Evangelista, apóstolo de Jesus, nessa semana tão bonita da oitava do Natal. São 8 dias em que a igreja nos convida a celebrar com júbilo o mistério do nascimento de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo. E São João Evangelista, ele é o evangelista do Verbo encarnado, a palavra eterna de Deus que na plenitude dos tempos assumiu a nossa humanidade para nos salvar. É o evangelista da palavra encarnada de Deus. E por isso celebramos hoje a sua festa e contamos com a intercessão dele para que também nós, nesta semana da oitava do Natal, acolhamos em nosso coração, acolhamos na casa da nossa alma esta palavra encarnada de Deus, o Verbo eterno de Deus que assumiu a nossa humanidade para nos salvar. É Jesus Cristo, o Filho de Maria. Acolhamos Jesus no nosso coração, que possamos reconhecê-lo pela fé como nosso Salvador, como nosso Senhor, de modo que também a nossa vida se torne um testemunho vivo do dom de sua salvação. Como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, exatamente nesse trecho da primeira carta de São João, o apóstolo, ele testemunha aquilo que viu, aquilo que ele ouviu. Ele testemunha aquilo que ele tocou em relação à palavra da vida, em relação a esse Verbo encarnado que é Jesus Cristo. Saibamos, irmãos e irmãs, que a fé que nós recebemos da graça de Deus nos leva a essa comunhão com o mistério de Deus, nos leva à experiência da redenção de Jesus, de modo que nós somos capazes, até mesmo do ponto de vista afetivo, somos capazes de tocar em Jesus. Ele está vivo, Ele está no meio de nós, e por isso também a graça de Deus pode nos favorecer
essa experiência afetiva, de toque, de amor, em relação ao Verbo de Deus encarnado, em relação à pessoa de Jesus. Pela fé, somos capazes de ter o encontro pessoal com Jesus. Jesus não é um personagem que ficou lá no passado, um personagem da história importante, que ensinou coisas importantes, mas que ficou lá no passado, ou que simplesmente está presente nos registros de livros da história, como por exemplo as Sagradas Escrituras. Não, Jesus é uma pessoa, e pelo mistério de sua gloriosa ressurreição, Ele está vivo, e nós podemos tocá-lo. Pela fé, nós podemos experimentar o seu amor, como fez São João Evangelista. Sim, irmãos e irmãs, dessa graça nós podemos também experimentar. E por isso celebramos essa Eucaristia, contando com a intercessão de São João Evangelista e apóstolo de Cristo, para que se renove e se fortaleça ainda mais a nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador. Uma fé viva, uma fé alegre, uma fé operante, uma fé que verdadeiramente nos faça experimentar essa presença de Cristo Redentor em nossa vida, em nossa caminhada no nosso dia a dia. João, como ele testemunha no Evangelho, ele era tido como o discípulo amado que corre ao sepulcro do Senhor, tendo em vista o anúncio de que o sepulcro estava vazio. Ele foi, ele correu, juntamente com Pedro. Ele chegou primeiro, Pedro chegou depois, porém Pedro entrou no sepulcro e logo em seguida João, o discípulo amado. E como nós ouvimos no Evangelho, assim que ele entrou no túmulo, ele, o discípulo amado, viu e acreditou. A visão aqui de João, irmãos e irmãs, é uma visão de fé. Neste momento, ele não viu Jesus ressuscitado. A visão dele foi uma visão espiritual. Ele viu espiritualmente Jesus ressuscitado, tendo presente o túmulo vazio, tendo presente ali o sudário, os panos que estavam dobrados num canto. Vendo aquele lugar, viu e acreditou. Feliz de quem, mesmo não vendo, acredita. E essa bem-aventurança é para todos nós também, irmãos e irmãs, discípulos e discípulas de Cristo Jesus, discípulos missionários de Cristo Jesus. Esta bem-aventurança é para todos nós também. Pela fé, somos capazes de reconhecer a presença do Senhor ressuscitado na nossa vida, assim como São João Evangelista. Vendo, ele acreditou e saiu pelo mundo afora, testemunhando o Cristo vivo, testemunhando o Cristo ressuscitado. Obviamente, depois Jesus ressuscitado apareceu para os apóstolos, para outros discípulos e discípulas, e todos eles, entusiasmados pela graça da fé pascal, saíram pelo mundo afora, testemunhando o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Irmãos e irmãs, a graça da redenção de Cristo entra no nosso coração e nos transforma em criaturas novas, na medida em que também nós, pela fé, damos testemunho do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, colocamos em prática
os ensinamentos de Jesus, sobretudo os ensinamentos em relação ao amor ao próximo. João é o discípulo amado. Alguém poderia pensar, bem, Jesus amava mais João do que os outros apóstolos? Jesus amava mais João do que os outros discípulos? Não. Quando as Sagradas Escrituras, quando os Evangelhos dizem que ele era o discípulo amado, no fundo, ele representa todos nós. Todos nós somos discípulos amados de Jesus. Mas aí fica uma pergunta, meu irmão, minha irmã, você tem procurado viver como discípulo amado de Jesus? Como discípula amada de Jesus? Pela fé, todos nós somos discípulos amados de Jesus. Mas temos que fazer valer a nossa fé. Temos que fazer valer o nosso testemunho de amor por nosso Senhor. Vamos fazer aqui, um acordo. Vamos fazer um acordo entre nós. Que entre nós, no nosso dia a dia, haja uma santa rivalidade, uma honesta rivalidade. Quem demonstra mais amor por nosso Senhor? Você? Eu? A pessoa que está sentada aí ao seu lado? Quem é que vai demonstrar mais amor por nosso Senhor? Vamos viver assim no nosso dia a dia, procurando demonstrar esse amor que o próprio Espírito Santo colocou no nosso coração, esse amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nós recebemos no batismo, para que realmente possamos fazer valer essa vocação de discípulos amados de Jesus, como São João Evangelista, apóstolo de Cristo, que possamos viver esta santa rivalidade no nosso dia a dia, demonstrar um imenso amor que nós temos por nosso Senhor, através do testemunho da fé, através da caridade para com os nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados. Dessa forma, iremos crescer em fé, iremos amadurecer em fé, dizendo para todo mundo que mesmo não vendo o Senhor com esses olhos, não é que um dia a terra vai comer, mesmo não vendo o nosso Senhor, que a nossa visão seja sobretudo espiritual, visão de fé, a certeza de que nosso Senhor caminha conosco. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, que nós estamos cantando nesse tempo do Natal. Ele é o Deus conosco, que de fato a nossa vida testemunha o Senhor presente no meio de nós como nosso Redentor e Salvador. Que São João Evangelista interceda por todos nós, para que sejamos com alegria discípulos amados de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.